Olá, sou o professor Norman Madaras. Estamos iniciando um segundo semestre de vistas sobre filosofia contemporânea. Sejam bem-vindos. Depois de ter percorrido alguns dos fundamentos da filosofia contemporânea, notadamente Husserl, Heidegger, Badiou, mas também os precursores Marx, Nietzsche, terminando sobre Simone de Beauvoir, Noam Chomsky, Sigmund Freud. Iniciamos agora um segundo semestre e nessa primeira aula abordaremos a obra em termos de livro de Ludwig Wittgenstein, o Tratados Lógico-Filosóficos, um dos mais importantes livros publicados na área da filosofia no século XX, e faremos uma apresentação do autor e de algumas das ideias desse texto difícil, porém bastante acessível a partir do momento em que encontramos as chaves necessárias para entender a proposta de Wittgenstein e também para escapar de algumas tendências que novícios, mas também filósofos bem experimentados encontram ao ler livros de filosofia. Ou seja, nunca deve-se esquecer que cada um dos grandes filósofos, se não especifica ao contrário, ao definir um termo, está definindo esse termo, esse conceito no âmbito da proposta sendo apresentado. Então, não podemos chegar a ler um livro de filosofia, um sistema, a proposta de um sistema filosófico, trazendo os nomes a partir, trazendo os conceitos e a compreensão que temos desses conceitos a partir do espaço comum. Temos que aprender quais são as técnicas, quais são as definições técnicas. Isso será minha proposta ao discutir o Tratados Lógico-Filosóficos de 1922 com vocês. Mas primeiro gostaria de agradecer a todos que estão seguindo essas aulas, para aqueles que estão chegando. Então, temos 13 aulas referente ao primeiro semestre, fictício, certamente, mas para organizar um pouco a proposta, tá? Neste segundo semestre, concentraremos sobre algumas ramificações a partir das bases fundamentais da filosofia contemporânea, mas sem dúvida temos que considerar que o Tratados Lógico-Filosóficos representa um dessas bases preliminares. Então, é muito importante estudar esse livro, lê-lo várias vezes, evidentemente. A leitura é imprescindível para acompanhar as aulas. Eu não tenho outra proposta aqui que de ler e explicitar o conteúdo dos livros com vocês. Nada para facilitar, embora para simplificar no modo de transmitir o que é o nexo apresentado pelos autores. Então, sem mais esperar, iniciaremos. Apenas lembro para vocês, se vocês estão acompanhando essas aulas, se essas aulas são úteis para acompanhar suas leituras, talvez para formar seu posicionamento um pouco mais perto do texto, que é também meu objetivo. Então, não esqueçam de deixar seu like e também se inscrever no meu canal e encontraremos então
as ramificações indo na direção da filosofia da arte, da filosofia da linguagem, da filosofia social, com algumas aplicações à área da economia, como costumo fazer, mas também aplicações às demais ciências sociais, como a antropologia. Então, bem-vindos e vamos começar. Hoje vou ficar um pouco mais menor aqui no canto, porque gostaria de ler frases, proposições de Wittgenstein que são necessárias para acompanhar a discussão. Bom, primeira, vamos abordar a questão de Wittgenstein ele mesmo, não? Que é do tipo como a lógica existe no mundo. De fato, agora estamos trabalhando nessa subsecção da filosofia que se chama lógica. Ah, não comentarei especificamente do mindset, que acompanha esta organização de um ramo bastante comum com a matemática, mas veremos esse domínio abrindo. Segunda questão, como a linguagem é possível? Isso nos leva à questão de o que é a linguagem pensado pela filosofia e, na verdade, o que é a relação entre linguagem e lógica. Eu tive o grande prazer de lecionar sobre a linguagem em cursos de linguística. Temos uma concepção bastante diferente sobre a linguagem, então, aqueles que são oriundos da área da linguística, sejam bem-vindos. eh, e sejam particularmente atentos a todas as delimitações que eu faço ah, para configurar a linguagem. Então, sabemos que a linguística considera as intervenções filosóficas sobre a linguagem, pelo menos até os meados do século XIX, como sendo pré-científicos. Esta classificação, periodização, inexiste na filosofia. A filosofia não se considera científica, mas certamente não pré-científica. A filosofia se relaciona com a ciência e certamente, em função do seu modo de produzir conhecimento, a filosofia é uma ciência. Só que a ciência como atribuição ou denominação de várias áreas da produção de conhecimento, tal como se encontra nas universidades, a distribuição dos diferentes cursos nas universidades, a ciência é um termo de recém-adopção, né? Antes, o que designava esse campo, que hoje reconhecemos como ciência, foi a filosofia natural, né? Então, ciência é uma atribuição que provém de uma convenção determinada socialmente e fala mais das relações sociais no que diz respeito à organização das universidades liberais contemporâneas do que qualquer outra coisa. Então, a lógica parece fornecer alguns limites a como o mundo poderia ser e também o que poderia ser dito sobre ele. Aí vem essa frase, essa proposição de Ludwig Wittgenstein, que é numerado como todas as proposições no Tratatus, ó, que vai de um até 7. As secções um, 2, 3, 4, 5, 6 são seguidas de um desenvolvimento detalhista de várias propostas vinculadas à grande ideia apresentado nessas ordinais sem decimais. E a proposição 7 é uma famosa proposição que encontraremos em breve, que fecha e que orienta os leitores a adoptar uma conclusão que, na verdade, é uma implicação recursiva sobre o que foi apresentado. 5.6. Os limites
da minha linguagem denota os limites do meu mundo. Aí, ao ler Wittgenstein, é muito importante, já que estamos falando aqui a um público que o pressupõe sendo mais da graduação da filosofia, mas certamente os alunos de pós-graduação são muito bem-vindos. É muito importante aqui não começar a voltar às bases de uma opinião. Se tem uma opinião sobre isto, que os limites da minha linguagem denotam os limites do meu mundo, então tudo bem. Mas aqui não é o lugar para discuti-los. Vamos seguir o que entende Wittgenstein por esta noção tão fundamental, ó, que vai encaminhar o que costumamos chamar a guinada linguística da filosofia contemporânea, particularmente no campo das filosofias britânicas e áustricas, porque a Ludwig Wittgenstein nasceu em Viena. Então, para Wittgenstein, não é possível fazer uma teoria da lógica, pois aquilo que permite dizer algo sobre o mundo, isto é, o que diz respeito à forma lógica, à relacionalidade geral, não pode ser dito pela lógica, pois a lógica a pressupõe. Esta forma pode apenas ser mostrado. Então, logo para começar, é importante representar o universo idealista, o idealizado a partir da lógica, como sendo, como oferecendo pelo menos essa relação de base, que existe uma forma lógica e nós somos habitantes desta forma. Agora, a forma lógica é apenas uma possível forma compondo o espaço lógico. No entanto, no momento em que Wittgenstein escrevia, outras formas lógicas eram desconhecidas. Por quê? Vamos seguir na leitura das proposições que eu tiro de maneira estratégica para tentar abrir gradualmente esse espaço. Minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim, as reconhecerá como absurdas, quando, graças a elas por elas, tiver escalado para além delas. Eu preciso, por assim dizer, jogar fora a escada depois de ter subido por ela. Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente. Então, o que oferece a lógica é um meio de realizar a filosofia como prática. Não deixa ninguém te convencer que a filosofia é só teoria e que conta nesse mundo capitalizado são as práticas. Não, a filosofia nada mais é que uma prática. As teorias sobre essa prática são às vezes filosóficas, às vezes não. Agora, aqui, encontramos já o argumento que nos convida a não optar para teorizar a prática que estamos realizando aqui. Então, tratados lógico-filosóficos é, mais especificamente, uma construção a partir de proposições. Então, essas proposições articulam um edifício, não um edifício para viver, possivelmente algo da ordem de uma escultura feita de proposições lógicas ao invés de mármore, ou de madeira, ou de plástico, ou de outro material precioso. Essa construção arquitetônico se concentra a entender uma coisa bem específica. É o princípio de não contradição. Então, como chegamos a esta noção?
como chegamos à noção do princípio de não contradição? O que significa o princípio de não contradição? Desde o início desse curso, dessas vistas sobre filosofia contemporânea, eu chamo a atenção a alguns binômios que perpassam a construção do campo que nós chamamos de filosofia contemporânea. Então, é um campo em expansão, é um campo ah, organizado conforme uma plasticidade. Por isso digo também que, bom, essas divisões disciplinadas que encontramos nas universidades dizem pouco respeito ao campo da criação, da inovação, da experimentação específica a cada um das ramificações de uma grande totalidade envolvido a conhecer o mundo, os seres humanos, o universo. Não? E desde o início da filosofia, dessas vistas sobre a filosofia contemporânea, eu chamo a atenção da importância a entender o que é a configuração infraestrutural no qual articulamos teorias, ou seja, organização a partir de princípios, axiomas, regras, definições fundamentais para derivar, então, teoremas e estabelecer várias observações de caráter heurística ou normativa sobre o que foi derivado, as implicações. Então, o processo de inferência é fundamental nessa determinação. É onde encontramos primeiro o processo da inferência aplicado a produzir conhecimento. Bom, de maneira sistematizada, sem dúvida, uma das fontes iniciais é Aristóteles. Tem o órgão, particularmente o texto da interpretação, o sobre a interpretação, que eu recomendo leitura, um curto texto em que encontramos essencialmente o tratados lógico-filosóficos. Na verdade, o que é uma maneira de representar o tratados lógico-filosóficos é por meio de uma fusão entre da interpretação, não? O livro Gama da metafísica e a ética a Nicômaco. Não? Aí temos as bases da formalização, da simbolização que se fez aqui de uma lógica que não é mais silogística, não é mais voltado aos termos iniciais, os termos constitutivos de uma frase, mas ao componente proposicional pelo qual a frase é construída. Então, o princípio de não contradição provém do livro Gama, de Aristóteles, mas percorre da interpretação e analisaremos, então, quais são os limites que podemos determinar a aplicabilidade, a validade da atuação desse princípio. Veremos que estabelecer esses limites não é tão simples. Então, uma maneira bastante dóxica ou de opinião subjetiva, da opinião subjetiva, a entender o princípio de não contradição, seria de considerá-lo como envolvido num acto, numa operação de redução da riqueza do pensamento conceitual a um modelo bastante rígido, formalizado, até matematizado. Sabemos que na filosofia temos uma experiência bastante ambivalente em relação à matemática e à lógica. Bom,
em grande parte determinado pela apresentação que nos foi dado durante o ensino médio, sobre a matemática particularmente, e também pelo sucesso e pelo acompanhamento, o ajuda, o auxílio que recebemos para ingressar esse universo dos números, das funções, das operações, das figuras geométricas, e as estatísticas, a probabilidade. Então, princípio de não contradição. Mas, voltando às preliminares, né, ah, podemos ver que a lógica, isso só se aprende essencialmente na filosofia, né, que a lógica vai passar por um período de modernização. O primeiro momento, podemos dizer, é uma refutação, ou seja, o mecanicismo de Descartes, o empirismo de Locke vão contestar, ah, a- o alcance do método lógico de análise. Um segundo momento, no entanto, encontra uma ampliação, é onde Leibniz vai integrar a lógica na sua visão de estabelecer uma língua universal enquanto cálculo combinatório que poderia ser aplicado a todos os domínios do pensamento. Este projeto a gente já tem encontrado justamente no livro Gama de Aristóteles, no Metafísica, o processo da ontologia, focado em torno do objeto mais geral. Mas a ontologia de Aristóteles já é um modelo, uma modelização lógica acerca do objeto ser enquanto existir. E, finalmente, o terceiro momento envolve a separação da lógica tanto da matemática quanto da própria filosofia. Então, Frege chegará após Boole e Peano para criar um sistema formal, o Begriffsschrift, que é composta de uma linguagem feita de símbolos variáveis e constantes e regras de formação. A escritura do conceito. E também um cálculo, axiomas, regras de derivação ou de transformação de teoremas. É bastante claro que o que estamos vendo aqui é a formação de um campo específico dentro da matemática, em que as funções são generalizadas de tal forma a poder abarcar também o modo em que os conceitos funcionam. Por exemplo, y igual f de x é uma função algébrica que passa a valer como definição de um conceito. Neste caso, vamos dizer que f de x é homem, seja X o homem, onde homem é uma pessoa adulta de sexo masculino. Aqui, aplicando-se rigorosamente a partir da axiomatização da teoria dos conjuntos, que inicialmente é paralelo ao surgimento da matematização, da formalização da lógica, mas vai se juntar a partir da sua axiomatização nas primeiras décadas do século XX, a estabelecer uma separação. Aqui podemos ver a axioma de separação, no qual definimos um conjunto sempre em termos de uma fórmula que representa a propriedade pelo qual elementos pertencem a um conjunto determinado. E Frege vai fazer operar o, a questão do princípio de terceiro excluído. O argumento, então, será entendido por Frege
da maneira seguinte: se X é um homem, então Y, sendo igual a f de X, é verdadeiro. Se X não for um homem, então Y é falso. Então, um conceito, uma função que tem valores positivos, ou seja, dois valores, sendo esses valores agora determinados como sendo valores de verdade. Então, quando falarei de valores de verdade, temos que entender que existem sempre dois valores de verdade. É curioso, aliás, que no âmbito da lógica, ah, tão recalcitrante, tão resistente, tão agitado, às vezes histericamente, diante dos projetos a articular uma genealogia da verdade, assumimos com toda conforto que existem dois valores de verdade e que o falso é o valor de verdade. É tão Nietzscheano, não é possível ser mais Nietzscheano que isso, enfim. Mas para não desmotivar ninguém, vamos simplesmente continuar o caminho para alcançar Wittgenstein. Então, na filosofia temos algumas distinções que vocês encontram na minha fala, mas às vezes é sempre bom voltar e defini-los: semântica, epistemologia, ontologia. Para Frege, a lógica é o domínio do a priori e do necessário. Mas ao contrário de Kant, então, seu campo é a epistemologia tal como pensado por Kant na crítica da razão pura. Mas ao contrário de Kant, Frege considera que a geometria é sintética a priori, enquanto a aritmética, e não a matemática como uma toda, pois baseado na lógica e analítica a priori. Isto é, apenas a aritmética não pressupõe a intuição do espaço e do tempo. Frege, então, inventa o cálculo dos predicados. E a partir dos resultados de Frege, podemos então encontrar, ao fazer as leituras da articulação desse campo, os filósofos britânicos de Cambridge, Bertrand Russell e Alfred North Whitehead, nessa primeira época de seu trabalho, que publicarão o magnum opus da filosofia analítica, da filosofia da matemática, da lógica clássica, que é o Principia Matemática, publicado em 3 volumes durante o espaço de 4 anos. A proposta aqui na Principia é reduzir a aritmética a uma metalinguagem, baseado na lógica simbólica, ou seja, a teoria dos tipos, inventado por Russell, que é uma teoria semelhante a teorias conjuntos axiomatizados, pelo qual explicar as operações mentais envolvidas no raciocínio matemático, reescrever a matemática pela lógica e solucionar os paradoxos da teoria dos conjuntos. É o início do que se chama o logicismo, né? A redução da aritmética a uma metalinguagem que ela seja construído a partir do cálculo dos predicados, ou cálculo proposicional. E aí, then came Ludwig Wittgenstein. Né? Eu não quero entrar em todas as fofocas, os detalhes da vida bastante extraordinário de Wittgenstein, embora vou apontar alguns elementos biográficos, mas não fizemos o trabalho necessário, o trabalho preliminar necessário. Então, o Tratatus, como comentei, está construído acerca de 7 proposições principais.
A última proposição não tem segmento. Não? Se torna um ato, um gesto. Não? Um gesto que projeta-se de maneira recursiva, ou seja, uma maneira revertida sobre a totalidade da obra. Né? Mas quais são essas proposições principais? Primeiro, o mundo é todo o que ocorre. Então, temos uma definição, é uma definição técnica que é fundamental de seguir. Aliás, será fundamental a seguir todas as definições desenvolvidas nessa primeira série de proposições aos quais chegaremos em breve. Então, o mundo é todo o que ocorre. Não? Segundo, o que ocorre, o fato, é o subsistir dos estados de coisas. Aí, não, as opiniões em cada um vêm procurando entender. Mas o que isso significa? Mas justamente não é possível pular de um até dois de maneira simples em termos do significado referencial do conteúdo. Aliás, isso é muito difícil porque se trata de uma tentativa de entender como constitui-se o significado referencial embutido numa frase. Então, é evidente que o uso da forma, ah, ou seja, a compreensão do conteúdo pressupõe o uso da forma e precisamos entender o uso da forma antes de chegar ao conteúdo. Mas vamos só observando, indicando como marcas no território ao qual voltaremos para explorar como se relaciona com os outros detalhes, os outros critérios, os outros relevos que começaram a surgir nessa mapa. Terceira proposição principal: pensamento é a figuração lógica dos fatos. Às vezes, quando chegamos a ler o tratados, o aluno, o estudante, o leitor vai se estranhando do fato que na organização das proposições não tem uma clara discriminação entre a primeira série, segunda série, terceira série. Parece que tudo está seguindo de uma maneira, de uma vez só, bem que, bom, tem o jogo das margens, porque cada sequência será denominado a partir dos decimais, os decimais, os centimais, e em seguida, né, centavos. Eh, então, décimos os centavos. Eh, pensamento é a figuração lógica dos fatos. Novamente, é extremamente técnica. O que isso pode dizer? O que isso pode significar? Bom, já precisamos entender o que são os fatos. O fato, ó, pelo que entendemos, é o que ocorre. Mas como o fato pode ser o que ocorre, simplesmente, parece que é mais um evento, mais um fluxo, mais uma relação. Justamente, fato aqui, mundo aqui, pensamento aqui, até figuração aqui, adquiram uma definição estritamente técnica que precisamos entender antes de interpretar ou sobrepor uma opinião subjetiva sobre a obra. Então, exigimos aqui um estoicismo, mas também uma tecnicidade que muitos do ramo da filosofia parecem desconhecer. Não? Eu não sei exatamente de onde vem esse desconhecimento, porque
Nas primeiras aulas do primeiro semestre da formação de um curso, que frequentemente é voltado à metodologia, a como opera a filosofia, essa questão, essa atenção ao que está escrito como definição é menorizado em termos do ensinamento. Mas vamos continuando. Chegamos agora à proposição, não só significativa, mas a proposição enquanto tal e sua definição. A proposição é uma função de verdade das proposições elementares. A proposição elementar é uma função de verdade de si mesma, autorreflexiva. Hum? Wittgenstein vai eventualmente defini-la como tautologia, sempre verdadeira. Isso é fundamental porque são as proposições significativas que aceitarão a determinação de trazer como extensão um valor de verdade falso. Mas a proposição elementar é uma tautologia, é uma função da verdade de si mesmo. Aí, a forma geral da função da verdade é P, Y, N de Y. Esta é a forma geral da proposição. Ah, essencialmente, o que estamos encontrando aqui é a fórmula que permita a proposição de se replicar, de se multiplicar a partir de um operador interno que existe em relação biunívoca com a aritmética, né? Com os axiomas de Peano aplicado à maneira em que passamos de um a 2 e de 2 a 3, de 3 a 4, né? A partir de uma função de sucessão. O n de y expressa essa função de sucessão que é necessário para multiplicar as proposições com incremento diferencial, para que não seja sempre a mesma proposição que é copiado e multiplicado ao longo da experiência. Os elementos da experiência vão se determinando a partir da sucessão. Estamos dando um exemplo prototípico aqui. A experiência nos mostra que 2 é diferente de 3, né? O que vai mudando, mas justamente a função de sucessão é aplicado a 2. Isso nos dá a definição de 3. 3 é a fórmula com a função de sucessão aplicado sobre a proposição aqui, de maneira geral, que é a fórmula postado dentro da forma geral da proposição. E o Y é a proposição composta, entendido como composta de proposições elementares, né? O P é a nova proposição adquirido pela acréscimo na hierarquia da constituição de novas proposições. E, finalmente, o que não se pode falar deve se calar. Esta máxima é uma das frases mais comentadas na filosofia e realmente é algo que nos perturba em termos do seu caráter imperativo, né? Mas veremos que é muito, muito menos imperativo, digamos que é necessário ser disciplinado para encontrar toda a riqueza subsequente, né? Então, a gente já passou por essas slides, mas só para repetir, então, como a lógica existe no mundo, como a linguagem é possível, como o que é a lógica, e particularmente essa ideia, que é a forma lógica
não pode ser dito pela lógica, pois a lógica a pressupõe. Esta forma pode apenas ser mostrado, e por isso é necessário se calar e ver, olhar como funciona essa forma. É olhar sinótico, como falava Frege nos seus famosos textos sobre o pensamento. Mas o que é a matemática, o que a análise das funções nos permita, que é evidenciado pelo mapeamento nos gráficos cartesianos, é justamente essa capacidade de ver uma função operando em termos de uma curva, com dois coordenados. Possivelmente, uma figura, a partir do momento em que acrescentamos um terceiro eixo. Quando chega a acrescentar um quarto eixo, aí já estamos entrando no domínio da geometria pós-euclidiano, né, com n igual a 4, extremamente difícil a vislumbrar numa folha de papel. Mas com os computadores, agora é praticamente a produção de imagens, começamos a obter essa possibilidade, começamos, já temos essa possibilidade faz uns 20 anos ou um pouco mais. Então, deixe-me lançar um desafio. Tá? É raro, eu nunca encontrei nenhum professor de filosofia sugerindo ah, este processo ah, como a possível perspectiva de entrada na alegoria, na entrada da forma lógica, né? Mas a título de exercício, nos lembrando um pouco a alegoria da caverna, mas como digo, sejam prudentes com os argumentos por analogia. É só a título de exercício, né? Para tentar estabelecer um pouco com mais confiança o que estamos encontrando aqui, né? Mas eu não vou entrar em detalhes de como aplicar a alegoria da caverna. Só coloca como possível exemplo, possível instrumento de aproximação a esse espaço sem conteúdo que estamos encontrando. Então, os objetivos específicos do tratados, quais são? Se os limites do sentido inteligível do mundo se alcançam pela lógica simbólica, e veja bem, aqui estamos usando uma lógica que não é tão presente no tratados, que é a lógica condicional. A lógica condicional tem uma grande vantagem a nos colocar numa posição de recuo, uma certa distância. Kant compreendia isso muito bem, né, ao aplicar a lógica condicional como modelo mesmo do transcendental, né? Então vamos continuando. Se os limites do sentido inteligível do mundo se alcançam pela lógica simbólica, e se a consistência da lógica simbólica for assegurado pela não contradição, então o Tratatus pode ser entendido como uma construção arquitetônica para ver o funcionamento do princípio de não contradição. Observação: quem fala de limites sugere que haveria algo além dos limites. Senão, não faz sentido de falar de limites. Mas o que poderia ser esses além dos limites? Bom, devemos constatar que, qualquer seja os além dos limites, estaremos além do princípio de não contradição. E possivelmente estaremos no âmbito de inconsistência, tá? Ou seja, repleto de contradições. Talvez estejamos ou estaríamos ah, ah,
circulando simplesmente com imagens poéticas, né? Mas nada de inferências, ou as inferências serão extremamente enfraquecidos, porque seguiriam a partir de premissas possivelmente falsas, né? Ou argumentos inválidos. Então, os limites também evocam os antigos. É claro que evoca Aristóteles, quando Aristóteles fala que o ser se expressa de múltiplas maneiras, e que entre essas múltiplas maneiras tem certas maneiras que são contraditórias, além de ser incoerentes e completamente dispersados em termos de qualquer relacionalidade observável. Por isso, então, é necessário delimitar um nexo no qual a racionalidade é preservado em função da postulação de um princípio de identidade, um princípio de não contradição, que então chega a ser o domínio da substância. Podemos também reconhecer que estamos ah, no espaço bastante familiar, né? 6.54. Minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim, se reconhecerá como absurdos quando, graças a elas, por elas, tiver escalado para além delas. É preciso, por isso, dizer, jogar fora a escada depois de ter subido por ela. Deve-se vencer essas proposições para ver o mundo corretamente. 5.511. Como pode a lógica que abrange todo a espelho do mundo valer-se de sinuosidades e manipulações tão especiais? Só porque tudo isso se entrelaça numa rede infinitamente, mas no sentido do sem fim, unendlich, bem que em alemão, Unendlichkeit é o infinito, mas uma rede sem fim, fina, no grande espelho. Então, pelo menos o que procuramos ver, o que chegaremos a ver, pode ser vislumbrado como acontecendo num grande espelho. Mas o que aparece nesse grande espelho é isso a questão. Bem, enquanto contemplamos toda essa dinâmica, deixe-me passar em breve alguns detalhes biográficos sobre Ludwig Wittgenstein, que é uma figura monumental da intelectualidade europeia, tá? Em 1889, nasce em Viena, a uma das famílias mais ricas e cultas do Império Austro-Húngaro, tá? Todos os filhos são superdotados na música. É uma família, bom, fora do ordinário. Não faremos muito a geografia aqui, mas pelo menos reconhecendo sua singularidade. O pai é dono da indústria metalúrgica do Império e morava no Palácio Wittgenstein, né? Um castelo. Família, três filhas, cinco filhas, mas três dos irmãos se suicidaram. Ludwig repassa sua herança a Rilke e Draco e a seus irmãos. Então, ele considera necessário se desfazer de uma parte, de uma grande parte da sua herança, né? Outra coincidência muito estranha na vida de Wittgenstein é que ele estudou na mesma escola que Adolf Hitler, em Linz. Apesar disso, irmãos
irmãos mostram talentos expressivos, mas o pai odiava a arte. A mãe, no entanto, obcecada com a música clássica, ficava obcecada com a música clássica de Brahms, que era um que visitava idealmente a casa. Aqui encontramos Margaret, o Gretel Stoneborough Wittgenstein, modelo do grande artista Gustav Klimt, da Jugendstil austriano, o austríaca, a musa do Jugendstil. E essa dama também era uma das primeiras pacientes de Sigmund Freud. Wittgenstein, em 1908, estudava aeronáutica em Manchester. Em 1911, chega a Cambridge para estudar com Bertrand Russell, autor de princípios da matemática e alguém que apresentou o paradoxo, né, retirado a partir da tentativa que Frege fez de articular uma metalinguagem chamada Begriffsschrift. Mora numa cabana na Noruega no ano antes da Primeira Guerra Mundial. Leitura de William James. Uma das coisas mais impressionantes em Wittgenstein é a falta de referências a outros filósofos. Será que Wittgenstein conhecia a filosofia? Difícil saber. Ele conhecia William James. Volta a Viena, 1914, depois do início da guerra. Ele é mobilizado, não imobilizado, mas ele chegará a sofrer ah, um acidente de guerra e passará seu tempo sendo ou trabalhando como enfermeira durante a guerra. Ele engaja-se também no exército austro-húngaro, não? Mas a frente no qual ele atuava é a frente russa. Né? Aí ele escreve o Tratados. Então, a Primeira Guerra Mundial é o Império Alemão, o Reich, e o Império Austro-Húngaro contra a aliança entre a Inglaterra, o Império Britânico, o Império Francês. Não era mais Império, a República Francesa e o Império Russo e o Império Otomano. A publicação do Tratados Lógico-Filosóficos, ó, ocorre em 21, 22. E Wittgenstein se convenceu de ter respondido à questão mais fundamental da filosofia. Então ele decide de se retirar da prática filosófica. Ele ensinava num colégio, se tornou também, teve alguns problemas, aparentemente, de controle de si, né, diante da indisciplina de certos alunos. Em seguida, então, se tornou jardineiro numa igreja e lega, então, sua fortuna também para a irmã Gretel e, como falei antes, aos poetas. Durante esse tempo, ele constrói uma casa para Gretel em Viena. Né? Veremos uma foto dessa casa em seguida. Em 29, ele volta para Cambridge, onde permanecerá a vida toda. Um de seus alunos e associados é John Maynard Keynes, aliás. Prepara uma nova orientação na sua filosofia crítica das teses do tratados e seus escritos, os cadernos azul e marrom, circulam apenas entre seus poucos mais devotos alunos. Depois, bom, serão constitutivos de todo um ramo dentro da filosofia analítica e pós-analítica, se quiser, filosofia da linguagem.
viaja para a Rússia para viver na simplicidade ética do comunismo russo. Não sabemos bem se ele atuava ou não para as agências de inteligência britânica, mas enfim, parece que essa viagem para a Rússia foi feito por lealdade ao comunismo. Em 51, o falecimento de Wittgenstein. 2 anos depois, seu último livro que ele preparava durante anos, baseado parcialmente nas experiências anotadas nos cadernos azul e marrom, serão publicados como as investigações filosóficas. Aí, nessa obra, encontra-se a grande tese dos jogos da linguagem que veremos numa outra aula sobre os desenvolvimentos na filosofia da linguagem a partir da década dos 50 e que vão contribuir, então, a ampliar o estudo da aplicação de valores de verdades, além do contexto essencialmente dedutivo e indutivo, ou seja, mono lógico que é nossa base. Aqui passaremos na direção de um contexto dialógico em seguida. Aqui tem a casa que foi construída a partir do desenho e da idealização feito por Wittgenstein. A família da Wittgenstein reunido aqui. E a cartaz de um filme extremamente instigante, escrito por Terry Eagleton, um filósofo crítica literário, teórico da literatura britânica, de orientação marxista, é um dos pensadores do pós-modernismo, Terry Eagleton, dirigido por Derek Jarman, um dos maiores cineastas gay LGBTQ da Inglaterra, e explorando essa dimensão fantasmagórica de Wittgenstein em seus relacionamentos com a família, com alunos, com amigos. Recomendo muito esse filme. Voltando então ao Tratados, a tese fundamental é o seguinte: a linguagem figura o mundo sobre o qual ela fala e a respeito do qual nos informa. Existem dois momentos, então. Há a transformação do mundo em pensamento e depois sua expressão linguística. Então, o mundo aqui, já é importante destacar, não é o mundo ali, assim falar. O mundo aqui, o mundo de qual é questão aqui, não tem nada em comum com o mundo das coisas. Ou seja, voltando à, à definição, o mundo é tudo que é o caso. Mas isso não quer dizer que o mundo é o mundo tal como o representamos, né? Ou seja, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Aí chegamos a um ponto central. O mundo é a totalidade dos fatos. O que é o fato é tudo o que ocorre. Desculpa, o fato é o que ocorre. Tá? Mas não são as coisas. Aí o mundo é determinado
Aí o mundo é determinado pelos fatos, por serem todos os fatos, e a totalidade dos fatos determina o que é o caso e também tudo o que não é o caso. Os fatos no espaço lógico são o mundo. Então, novamente, voltamos a esta configuração aqui. Existem, digamos, duas esferas em que estamos circulando. Estamos, uma das esferas é a esfera dos fatos, do que ocorre, do que é o caso, em relação ao qual é possível determinar o que é o caso, também o que não é o caso. Então, algo no qual o princípio de não contradição é determinante. Isso compõe, então, um trecho, um campo dentro do espaço lógico, que é a própria forma lógica. Além disso, se o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas, existem as coisas, mas essas coisas não fazem parte do mundo. Essas coisas não fazem parte do mundo. Aí, infelizmente, tenho que chamar atenção às imprecisões nas duas traduções que existem em português. É muito importante entender que o mundo é uma imagem, ó, do estado das coisas organizados de maneira relacional. Podemos constatar pelas informações trazidas pela física e ainda mais a física quântica, e a química, e se quiser, a geografia, talvez. Tá? Então, as coisas se relacionam entre si por meio de relações físicas. Mas aqui no mundo no qual estamos trabalhando de maneira lógica, dentro das delimitações apresentadas pelo princípio de não contradição, o que encontramos são fatos. Esses fatos não dizem respeito a nada que ocorre especificamente fora do mundo de maneira única. O fato remete às relações. Encontraremos em seguida a caracterização desse mundo como envolvido numa figuração do estado das coisas. Mas isso não passa pela figuração de totalidades unificadas, de coisas que aparecem a nós na sua autonomia, pelo seu contorno. Wittgenstein está olhando, essencialmente, o estado de coisas a partir da sua relacionalidade ah, composta, quimicamente composta por moléculas e átomos, fisicamente composta por relações. Então, o mundo resolve-se, divide-se em fatos. Algo pode ser o caso ou não ser o caso, e tudo o mais permanecer na mesma. Ou seja, não estamos envolvidos também numa ação filosófica normativa. Estamos descrevendo, o estado das coisas. Voltando, então,
para terminar os slides, dois momentos: a transformação do mundo em pensamento. Isso tecnicamente por meio da definição, nenhuma outra operação. E depois sua expressão linguística, ok? Wittgenstein está nos dizendo acima da formalização proposicional. Entre mundo e pensamento em linguagem tem algo em comum: a forma da afiguração, ok? Então, dentro dessa forma lógica, temos uma inter-relação entre mundo e pensamento, mundo e pensamento. E o que permite que os dois se relacionem é uma questão de afiguração. Essa, ou seja, ó, de aparecer, se quiser, em termos mais fenomenológicos. Esta identidade é a forma lógica, isto é, a forma da realidade. A figuração é isomórfica, uma identidade de estrutura. Isomorfismo é o verdadeiro. Né? É uma relação entre as relações objetais da realidade, as relações proposicionais do mundo e as relações lógicas do pensamento compõem o espaço do Tratatus. Então temos esse argumento, né, que tal como o pensamento se relaciona ao mundo tecnicamente definido em forma de uma relação, de um processo de afiguração, ou seja, o mundo aparece sendo composta, sendo uma proposta que organiza a relacionalidade físico-químico em termos de objetos determinados singularmente no espaço e relacionados entre si, mas que encobrem sua relacionalidade interna, o que justamente a física quântica vai desvendar. Né? Assim também podemos pensar que a combinação entre mundo e pensamento se relaciona, então, a essa dimensão microscopicamente relacional, pelo qual as coisas são o que elas são no mundo. Desculpa, o que são, pelo menos, no seu mundo, não no mundo tal como é composta pela totalidade dos fatos. Por isso estou chamando tanta atenção aqui às definições técnicas, porque sem essas definições técnicas, perdemos nós. Perdemos nós. Agora, a questão é como se apresenta a figuração. Né? Por isso, encontramos a teoria aqui como sendo a teoria do significado imagem apresentado por Wittgenstein. Então, nesse nosso mundo, uma forma lógica é apenas um ponto no espaço lógico onde são pensáveis outros pontos, isto é, outros mundos possíveis, né? Mas isso não é desenvolvido por Wittgenstein aqui. É a base, é a intuição que dará para ele a convicção que uma lógica mais completa deve ser uma lógica formada a partir de, ou pensado a partir de jogos de linguagem. Várias dessas linguagens são contextos formais, mas também tem jogos dialógicos de qualquer tipo de relação que se encontre, nos quais nós nos encontramos e que determinam uma parte do que nós somos em termos de pessoas individualizadas, né? Com nossas próprias propensidades. Isso diz respeito à próxima etapa. Por enquanto, no entanto, no Tratatus, Wittgenstein segue o questionamento de
como funciona o processo de afiguração e o que isso implica, em termos da relação entre as palavras e as coisas. Simplesmente ele rejeita que a produção do significado provém de uma relação que uma palavra teria com uma coisa. No entanto, onde se encontra o trabalho da afiguração é, é no nível relacional, que na linguagem se apresenta na forma proposicional das ideias e nas coisas se encontra nas relações físico-químicas constitutivas de cada coisa em sua aparecer distinta. Nesse sentido, lembra a Leibniz, lembra-me a ideia da percepção microscópica de Leibniz, e o que ele vai generalizando, ou pelo menos induzindo, a partir dos descobrimentos feitos no âmbito da biologia, no âmbito do cálculo diferencial, e depois no âmbito da própria monadologia. Ou seja, o cosmos não conhece o vazio. Tudo seria uma questão de proporção. Se nossa visão tivesse a capacidade de ver de maneira microscópica os objetos que parecem ser separados por ar e o espaço vazio, seriam parte de uma rede em fluxo, hum, de pontos de contato, mas que não são contatos por serem, que não provocam contatos por não serem substâncias. É uma visão que volta também aos materialistas gregos, como o próprio Lucrécio. Então, as teses. A redução da linguagem à lógica, tabelas de verdade, base de compreensão e do sentido significado. É o procedimento que encontramos no livro. A redução da lógica à forma lógica, nos desvendo uma rede de nomes. É o mundo e tudo o que ocorre. Encontramos aí a definição da totalidade dos fatos, que são conjuntos de nomes. E os nomes se dão no contexto de um enunciado. Não há uma essência da linguagem, nem verdades a priori. Os nomes se dão no contexto de um enunciado. Então, o enunciado, ou seja, a proposição, é imagem da realidade. A lógica funciona como um endaime para enxergar a forma lógica e espaço lógica, toda a filosofia crítica da linguagem. Mas toma muito cuidado com a frase, a proposição, a imagem da realidade. Não existe realidade fora da linguagem. O que existe uma combinação, não, de coisas. E então, a proposição é baseado sobre as proposições elementares, né, que são uma transcrição dos fatos atômicos. Essa questão, Sachverhalt, que é traduzido por Frank Ramsey, que era um amigo muito íntimo de Wittgenstein, faleceu muito novo e fez altas contribuições à lógica e à matemática. Um gênio realmente precoce, Ramsey. Mas Granger e seus seguidores
vão traduzir Sachverhalt não como fatos atômicos, mas como estado de coisas. O que eles são, só que o problema com Ramsey é que ele usa a noção de fato que pertence ao domínio do espaço lógico, não no domínio do estado das coisas. Isso já na proposição 2, né? 2.1, quero dizer, 2.01. Die Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen, Ständen, Sachen, Dingen. Hm? An atomic fact is a combination of objects, entities, things. Ok. Mas então por que ele está usando fact? Hein? O que encontramos em outras traduções? Bom, bestehen von Sachverhalt. Was der Fall ist, die Tatsache ist das Bestehen von Sachverhalt. Em inglês, encontramos a seguinte tradução: What is the case? The fact is the existence of atomic facts. Mas não é isso que Wittgenstein fala. Ele fala existence of state of things. Hein? Em francês, ce qui a lieu, le fait, est la subsistance d'état de choses. Não há questão aqui de fatos atômicos. Ciò che si verifica, il fatto è il sussistere di stati di cosa. Y lo que es el caso, el hecho, es el darse de estado de las cosas. Es el darse. Bom, aí temos a impressão que o tradutor tem uma certa formação na fenomenologia heideggeriana, mas olhem o francês, la subsistance d'état de choses. Então, novamente, voltamos. Não existe uma relação para Wittgenstein na sua compreensão desse processo que é a, o trabalho do princípio de desculpa, do princípio de não contradição sobre a estabelecimento da referencialidade das frases da linguagem sobre o estado das coisas. Tá? Então, ele está à procura desse processo de mediação, ou seja, da projeção da referencialidade. Nós temos uma tendência a pensar que a linguagem é projetada no mundo após de ter sintetizado uma série de dados, né, que só se formam num plano unificado na medida em que se organizam conforme ao sentido. É essencialmente a teoria da intencionalidade de Husserl ocorrendo na superfície da consciência. O que Wittgenstein está nos dizendo, ao invés disso, Husserl tem essa grande contribuição ao analisar a consciência ou atos conscientes, né, que é de não passar pela linguagem. Mas Wittgenstein não consegue, e não fez sentido, aliás, fazer abstração da linguagem. A linguagem, então, projeta-se em nossa compreensão, em nossa visualização no mundo exterior, né, em função dos dados recebidos. Mas Wittgenstein argumenta que a linguagem não está em circulação com o estado das coisas. A linguagem está em circulação com o mundo.
ou seja, com os fatos que compõem essa ideia de mundo. E os dois são unificados pela operação isomórfica da figuração, ou seja, a maneira em que o organismo humano se relaciona com o seu mundo, é por meio dos seus cinco sentidos e, particularmente, na composição de um espaço audiovisual que, para ele, ou ela, é a realidade. Então, nessa experiência do mundo, não estamos com o estado das coisas. O estado das coisas, o que compõe as coisas, inclusive nosso próprio corpo, são relações biofísico-químicas que se relacionam de tal forma, ó, como se relacionam a linguagem com o mundo e cujo chave se encontra na lógica, na relação entre os termos numa proposição. Então, a intuição do mundo subespécie eterne e sua intuição como totalidade limitado. O sentimento do mundo como totalidade limitado é o sentimento místico. Então, aí estamos numa dimensão aqui que responde à questão o que apresenta a ideia de limite. Digamos, o limite é o limite do meu mundo. E o limite do meu mundo é o limite da minha linguagem, porque é a figuração que é performado ou proporcionado pela lógica, ó, tem o mesmo efeito nos dois campos, na constituição de uma imagem e na constituição de um campo do pensamento. Os dois são entrelaçados, mas são mantidos a partir do princípio de não contradição, que estabelece o limite da coerência dessa operação. Porque a partir do momento em que começamos a enxergar o mundo real a partir das suas relações quânticas, essencialmente, não somos mais humanos. Por isso se torna uma experiência mística. É isso a ideia do místico aqui. Não é o misticismo transcendente. Não precisava fazer todo esse trabalho só para repetir a doutrina ortodoxa do cristianismo e ainda mais do catolicismo, mas podendo ser o cristianismo protestante. É um misticismo lógico. 6,53. O método correto da filosofia será propriamente este: nada dizer, senão o que se pode dizer. Portanto, proposições da ciência natural. Portanto, algo que nada tem a ver com a filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório. Não teria a sensação de que estivéssemos ensinando filosofia. Mas esse seria o único rigorosamente correto. Essa definição de Wittgenstein recapitula o que eu acabei de dizer e desperta o momento da filosofia contemporânea. Então, para recapitular, vamos ler o livro e terminar com essas impressões. O mundo é tudo o que ocorre, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas, o mundo se resolve em fatos. Mas o mundo não é, né,
não são as coisas. Fazemos nós figurações dos fatos. A figuração tem em comum com o afigurado a forma lógica da afiguração. Então, tudo está contido na forma lógica. O estado das coisas não faz parte da forma lógica, por isso a lógica não é a física. Agora, como se passa a referencialidade? Bem, as relações, não, que são determinados em termos de poder ser percebidos por nós, não, em função da proporção, não, e da perspectiva no qual nós estabelecemos nossa visão e nossa interação com as coisas, projeta como se fosse no outro lado do limite estabelecido pelo princípio de não contradição, uma imagem que diz respeito não à existência de algum fato imóvel ou alguma relação entre as coisas que seja mais significativa que outras, porque tudo é relativo à proporção, ao nível em que estamos olhando. No nível quântica, estamos vendo as coisas de maneira completamente diferente. E se a gente tivesse a oportunidade de vê-los dessa maneira, como eu digo, nós não seremos mais humanos. Então, o que é projetado? Pá, uma configuração relacional que é a subsistência dessa dimensão relacional que não se expressa em uma aparência visível. Tá? A subsistência diz respeito a essa dimensão relacional, constitutiva das coisas e das relações, das configurações nas quais eles se organizam, tá? Mas que não é aparente, tá? A nós, a nossa lógica. Por isso, subsiste, tá? Essa enquanto imagem e não existe enquanto materialidade determinado e fixo numa configuração embutido na física newtoniana apenas. Então, então, na proposição, o pensamento se exprime sensível e perceptivelmente nas proposições. Os pensamentos podem ser expressos de tal modo que aos objetos dos pensamentos correspondem elementos do signo proposicional, né? Aos objetos dos pensamentos, ou seja, os fatos, correspondem elementos do signo proposicional, né? Mas esses objetos do pensamento são o resultado de afiguração da subsistência de modos relacionais que afiguram as coisas de tal forma que se expressam de maneira relacionada. Só a proposição possui sentido, só em conexão com a proposição um nome tem denotação. O nome não se relaciona, o nome não possui denotação de uma coisa. Isso é errado, é uma maneira errada de pensar a relação entre eh, a lógica, o mundo e as coisas. Estamos numa divisão tripartita. E a proposição determina um lugar no espaço lógico. A existência desse espaço lógico é assegurada apenas pela existência das partes constitutivas, pela existência de proposições significativas que remetem à subsistência das relações
entre as coisas, né? Então, ah, para concluir, uma proposição, então, é uma imagem de um fato. É, ao mesmo tempo, uma proposição é aquilo pelo qual pensamos. A relação entre a linguagem e o mundo não pode ser representada adequadamente pela linguagem. A linguagem deve caber, has to fit, ao mundo. O que assegura a linguagem são os nomes. Uma proposição, se for imagem, deve ser composta em nomes que são espelhos das coisas. Aí, novamente, não são coisas no mundo, são espelhos da imagem subsistente das coisas enquanto fatos no mundo. Ao falar, eu organizo os nomes conforme possíveis configurações. Se uma dessas configurações for atualizada, isto é, se corresponder à configuração dos objetos no mundo, então a proposição é verdadeira. Senão, a proposição é falsa. Isto implica que a linguagem e o mundo devem compartilhar uma certa estrutura, que é a dos fatos se localizando no espaço lógico. Vejam o filme, fantástico. E contemplam essas ideias aqui de uma leitura estratégica da obra, ah, mas entendendo que encontra-se uma crítica enorme da tese moderna essencialista de que um nome adquire seu significado a partir de um domínio a priori, da tese nominalista, que o nome se relaciona com a coisa nem a partir da essência, nem a partir de uma experiência empírica. Estamos aqui numa concepção da lógica que participa das revoluções científicas do início do século XX, que se coloca num nível relacional microscópico atômico, né? E por mais que Ramsey nos oferece uma chave interessante ao traduzir Sachverhalten por Atomic Fact, o estado das coisas existe fora do mundo e fora da nossa linguagem. A maneira que o estado das coisas serve de referência ou cria um laço referencial é ao projetar sua determinação relacional em forma de uma imagem subsistente desta relação, só podendo subsistir, porque, por um lado, não é uma questão de estabelecer a propriedade específica da existência das relações, mas de entender o que é o significado que se relacionam de tal forma, ou que a constituição deles segue uma significado específica vinculado à sua configuração, não seja de maneira quântica ou seja de maneira eletromagnética, por exemplo, ou seja por meio das transformações ocorridas por causa de uma colisão. Outra, outro exemplo. E outra coisa é que, bom, estamos num mundo em fluxo, não? Quanto mais microscópica se torna nossa investigação, quanto mais profundo estamos indo em relação à constituição, às forças constitutivas do espaço físico, aí quanto maior é o fluxo, é o movimento constante, tal como, aliás,
decide por dentro da produção de estruturas sintáticas. Então, estamos no nível da fisicalidade em relação ao qual Ramsey poderia ter cunhado o termo atomic physicalities. Eu termino nesse ponto. Se tiver perguntas, interesse, manda um e-mail, as informações se encontram nas instruções juntados a esse vídeo. Por favor, deixem seu like, compartilhem esse vídeo, convidem os seus amigos a se inscrever e a gente continua examinando os diferentes lugares em que a filosofia se fez particularmente preciosa em termos de modo de análise dos fenômenos e das relações sociais. Muito obrigado. Sou Norman Madaras e isso era Vistas sobre Filosofia Contemporânea. Ludwig Wittgenstein, Tratados Lógico-Filosóficos.